Olá pessoal, começamos agora mais um Saúde e Bem-Estar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre doenças infantis raras, tema muito delicado, muito importante também. Porque de acordo com a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, 75% das doenças raras se manifestam exatamente na infância, entre 0 e 5 anos. Isso eleva as estatísticas de mortalidade antes dos 18 anos de vida. Assunto relevante porque atinge muitas famílias brasileiras, crianças e também a estrutura de saúde no país, porque o tratamento é muito caro. Por isso, no programa de hoje, olha o que você vai conferir. O pediatra e pneumologista, coordenador médico da internação pediátrica do Hospital Mater Dei, Dr. André Bicalho, esclarece conosco, para toda a nossa audiência, questões relacionadas às doenças raras da infância. Temos também o quadro Mitos e Verdades, tabus, informações relacionadas ao assunto que podem cair por terra. A gente vai mostrar tudo isso. Olha, são muitas as famílias que se deparam logo nos primeiros anos de vida dos filhos com diagnósticos de uma doença rara. Essa realidade é dura para os pais, para as mães, para os cuidadores, para toda a família. Mas a medicina está cada vez mais à frente nas pesquisas e também nos métodos de tratamento. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós temos aqui no estúdio a honra de receber o doutor André Bicalho, médico pediatra, pneumologista e coordenador médico da internação pediátrica do Hospital Mater Dei. Bem-vindo, doutor André. Prazer receber o senhor aqui. Tudo bem? Olá, Fernando. Olá, é um prazer estar presente. Muito obrigado mesmo pelo convite. A gente que agradece a presença do senhor. Um assunto importantíssimo, né, doutor? É um assunto que vem ganhando cada vez mais importância, né? À medida que as doenças raras vão sendo cada vez mais catalogadas, diagnosticadas, e com o avanço da medicina, doenças mais comuns tendem a ser melhor controladas e a gente vê como essas doenças raras vão ganhando importância, porque elas ficam para trás, né? Elas acabam não sendo tão... Não são muito investigadas, né? Mas até então, né, doutor? Hoje a internet favorece muito a divulgação desses casos, favorece muito aquele sentimento, a apaziguar aquele sentimento das famílias de pensar, por que comigo, né? A internet faz com que a gente tenha a possibilidade hoje de um paciente aqui achar uma pessoa, um filho com um diagnóstico parecido do outro lado do mundo, né? E se fortalecer com isso, né? A gente sempre fala que a internet aqui precisa ser controlada, a gente fala do uso abusivo de redes sociais, mas agora a gente tem que dar um ponto positivo para a internet, né? Porque isso é muito importante, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o conceito de doença rara é a doença que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, né? 1,3 para cada 2 mil pessoas. Esse conceito ele até varia entre os países. Tem países, nos Estados Unidos eles usam um conceito um pouquinho diferente, a União Europeia usa um conceito... 24 a 36 milhões de pessoas têm doenças raras por lá. Isso. Porque o diagnóstico é mais eficiente? Essa denominação ela é usada para determinar política de saúde pública mesmo, né? Então, assim, mas aí varia um pouco, mas fica em torno disso. É 1 para cada 2 mil, mais ou menos, né? Então, as doenças que tiverem menos de um caso para cada 2 mil pessoas, ou para cada, né, a definição da Organização Mundial de Saúde dá para mais ou menos 1.500, vai ser considerado uma doença rara. Então, quantas são? Olha, são muitas e cada vez mais, né, assim, vão ser diagnosticadas, mas alguma coisa em torno, hoje catalogadas em torno de umas 6 mil doenças já catalogadas. Tem uma estimativa de quantas ainda podem ser descobertas? Não, e isso é uma dificuldade porque depende muito do tanto que a gente amplia em diferenciar diagnósticos, né? Uma doença que hoje pode ser... há mais tempo, a artrite reumatoide incluía todas as doenças reumáticas, né? E se dividiram em várias doenças reumatológicas, né? Falando de doenças até relacionadas a adultos. E eu acho que isso vai fazer diferença. Então, às vezes, uma doença hoje que é considerada, tem uma doença genética determinada que pode ser que seja dividida depois em mais doenças. Agora, se a gente pega um escopo de doenças raras, dentro dessa raridade, existem algumas que são mais frequentes? Claro,
é isso mesmo. Então, algumas das doenças raras a gente até vê com alguma frequência, doenças que, né, acometem aí 1 para 2.000, 1 para 5.000 pessoas. São doenças que a gente, principalmente nos grandes centros, os médicos vão ver mais casos. E tem doenças, eu tenho um paciente que é um caso descrito na literatura, a mutação genética é única, não tem nenhum caso descrito. Isso no diferente. mundo. Isso. Porque hoje o mundo está todo conectado. Como o senhor disse, a internet ajuda famílias a encontrar na Austrália uma situação parecida, né? Agora, é muito importante quando a gente fala da detecção, né? Antecipar os problemas, a gente vai direto para a questão do teste do pezinho, né? É uma evolução, mas que ainda precisa de mais caminho para ajudar mais e mais famílias, né? Eu acho que esse ano 2021 é um ano para a gente comemorar em relação ao teste do pezinho. O teste do pezinho, ele pelo menos já foi autorizado, né, já foi, passou no Congresso, passou no Senado e já está aprovado que para o ano que vem vai acontecer uma evolução do teste do pezinho no Brasil. O teste do pezinho, ele é muito interessante, assim, porque é mais do que só o teste, é o programa de triagem neonatal. Então, a gente, além de fazer o diagnóstico, é importante que tenha toda a estrutura para você conseguir cuidar deste paciente. A partir do momento que você faz o diagnóstico, você precisa de ter meios de tratar essa doença. E até de identificar, isso aí nós estamos falando de toda uma equipe especializada, porque nós estamos falando de rede pública, né? Nós estamos falando de SUS, né? Que vai ampliar isso aí. Só para a gente localizar, desculpa interromper, já interrompendo, doutor, hoje quantos problemas, quantos diagnósticos podem ser feitos a partir do teste de pezinho praticado? Hoje, a nível nacional, 8 doenças. A gente passou o programa de triagem neonatal começou na década de 70, 80, foi variando de acordo com os estados, não começou em todo o Brasil junto. E ele vem evoluindo. Em 2003, Minas Gerais foi o primeiro estado a incluir a terceira doença. E agora a gente já está já evoluiu bastante nisso. Nós estamos falando de uns 50 anos de experiência com o teste do pezinho, para 8 doenças, mas vamos caminhar para 50. Para 50. Então, é uma evolução. Em 50 anos, caminhamos para 8 diagnósticos e podemos chegar a 50. Realmente, como o senhor disse, é para comemorar, né? A gente já tem vários desses exames disponíveis na rede particular, né? Em algumas, né, em maternidades particulares, muitas dessas já oferecem esse exame para os pacientes, mas é um grande avanço a gente ter essa possibilidade de acesso para toda a população. E aí, o importante, a que a gente tem que cobrar agora, é ver se, a partir do momento que fizeram o diagnóstico dessas doenças, se o tratamento realmente se o SUS vai conseguir dar o suporte para todos esses pacientes. Porque quando a gente fala de teste do pezinho, não é uma situação corriqueira, nós estamos falando de atitudes, de procedimentos que podem, desconhecendo o problema, agravar cada vez mais, né, doutor? O objetivo é exatamente a gente fazer diagnóstico de doenças que o diagnóstico vão ser difícil, que a sintomatologia às vezes se confunde, vai ser difícil no início, mas que tem repercussão já desde o início da vida. Então, que se a gente iniciar um tratamento precoce, o paciente vai ter uma qualidade de vida melhor, vai ter uma expectativa de vida maior. Eu gostaria de citar o exemplo de uma amiga muito querida, que é a Larissa, a jornalista Larissa, que levantou uma bandeira com relação a esse teste do pezinho, depois de um problema pessoal com o filho, o Theo, né? Qual é a doença específica? Como é que foi o caso da Larissa? Acho que a Larissa tem importância enorme no que aconteceu no Brasil aí, né, nessa discussão que surgiu nos últimos 2 anos em relação a esse aumento aumentar o número de doenças diagnosticadas pelo teste de pezinho. A doença do filho dela, ele não é meu paciente, né, eu não conheço, mas por tudo... E nós estamos falando porque ela colocou isso para o mundo, literalmente, ela gosta muito de contar essa história, então está liberado para a gente falar, né, doutor? Mas é um erro inato de metabolismo. Então, é um grupo, faz parte de um grupo de doenças grandes, que tem um defeito no metabolismo de alguma substância. No caso do filho dela, ele não conseguia metabolizar bem uma determinada proteína, um determinado aminoácido que está presente ali na proteína do leite materno.
E, com isso, esse aminoácido, essa proteína, ela ia se acumulando nos neurônios. Como chama esse problema? Esse problema que ela teve dava condição, cada vez tirava a condição do desenvolvimento do filho, né? Isso. E com isso, ela alertou para outros problemas que poderiam acontecer, né, doutor? Agora, seguindo aqui o nosso raciocínio, depois que o teste do pezinho não consegue detectar, depois que começa ali os primeiros indícios ali da infância, do desenvolvimento, quais são os sinais que precisam ser observados de forma consciente, sem pânico, sem desespero, né? Pois é, né? São tantas doenças e tantos sinais, né? Então, o que a gente tem que ficar atento, ou assim, o paciente, qualquer criança precisa de um acompanhamento pediátrico adequado, né? Com consultas de rotina, realmente nesse início ali são consultas mensais, e aí o pediatra vai ter capacidade de perceber pequenos sinais. Então, é uma criança que não está desenvolvendo bem, né? A gente tem diversos marcos de desenvolvimento, uma criança que não está crescendo de forma adequada, né? Um comportamento um pouco diferente pode ser o suficiente. Isso não estou falando isso aqui agora assim para alarmar todo mundo, né? Eu acho que é importante ter um acompanhamento adequado com o pediatra, que ele vai ser capaz. Tem uma linha de desenvolvimento que ela é esperada. O senhor é pediatra, né? Então tem algo que deve acontecer nos primeiros meses, nos primeiros anos, linha de desenvolvimento que deve ser seguida, né? Quando foge disso, cabe a investigação, né? Muitas famílias relatam sobre também já diagnosticado o problema, o desamparo, essa sensação de solidão profunda que abraça a família quando o diagnóstico chega, né? Como a gente comentou, né, uma doença rara, faltam pessoas próximas de você com sintomas, com problemas parecidos, né? Então você não tem aquele apoio de falar assim, nossa, eu conversei com determinada pessoa que tem um problema parecido com o meu e que pode me ajudar. Nós trocamos vibrações boas, né? Isso então dificulta, né? Então muitas vezes os pacientes, os pais de pacientes com doenças raras, eles se sentem realmente sozinhos, desamparados. E desamparados até pela medicina, porque o acesso a diagnóstico e a tratamento, ele não vai acontecer da mesma forma que acontece com doenças comuns, que o investimento vai ser muito maior mesmo. Invariavelmente é um tratamento caro? Não necessariamente, porque vai depender de qual doença a gente está falando, né? Quando a gente já comentou que são diversas doenças, então existem doenças que o tratamento pode ser simplesmente, pode ser um cuidado, uma atenção em não usar determinado medicamento, não receber determinado alimento, e que não exige, muitas vezes não vai nem exigir um tratamento medicamentoso. Só uma correção de rumo, né? Exatamente. E outras doenças que exigem tratamentos caríssimos, né? A gente tem, recente agora, tive paciente com tratamento de milhões para atrofia muscular espinhal. É o remédio mais caro do mundo. Isso. Né? Um remédio que... É uma dose única? É uma dose única, e a partir disso a gente tem que fazer um controle, a gente fica atento a esse paciente, avaliando bem de perto, fazendo vários exames nas semanas subsequentes. E o paciente que eu tenho que recebeu a medicação tem ido muito bem, ele evoluiu muito bem. Existem nas redes sociais, né, cotizações para pagar esse remédio, né, considerado o medicamento mais caro do mundo, né? Agora, doutor, quando a gente fala sobre a prevenção, a gente fala também sobre o avanço da genética, né? Porque nós estamos falando de doenças raras, estamos falando de genética, de desenvolvimento genético, né? Como é que avança essa pesquisa que normalmente também é muito cara, mas existem curvas exponenciais, assim, de quanto mais ela avança, mais também o preço tem uma tendência a baixar, né? Isso é muito interessante, né? Quando a gente comentou sobre o teste do pezinho, os avanços no teste do pezinho. A partir do momento, então, alguns anos atrás, começaram a surgir testes genéticos para diagnósticos, para rastreio diagnóstico, assim como é do teste do pezinho, no período neonatal. Na hora que você junta várias doenças e determinados genes ali, faz aquele estudo, fecha ali um pacote, isso fica muito mais barato do que você estudar todo o genoma.
Quando a gente estava falando, né, de 50 anos de teste do pezinho no Brasil, se a gente falar de 50 anos para trás de pesquisa genética, dava para ir fazer uma viagem para a Lua, de tão caro que seria, né? Hoje a gente tem teste genético de triagem para o período neonatal em torno de R$ 1.000. Essa é a realidade dessa curva que ajuda na pesquisa, né? E aí, quantas doenças também? São várias doenças que podem ser... Esse teste especificamente, ele pesquisa em torno de mais de 300 doenças. Esse teste para pesquisa no período neonatal. E são doenças que o objetivo é exatamente doenças que o diagnóstico vai ser importante para um tratamento precoce e mudar o curso da doença. Então, não é pegando qualquer doença, né? O objetivo é pegar doenças específicas. Mas existem, claro, muitos outros testes. Então, em algumas situações, pode vir com esse teste genético inicial normal e aí um paciente desenvolve depois determinado problema e a gente precisar expandir mais os testes. Doutor André, é claro também que a pandemia, de alguma forma, né? A gente tem conversado aqui com vários médicos de especialidades diferentes, não tem nenhum que fale que a pandemia aliviou a barra, né? Para essa área também. E muitas vezes até piorou, né? Quando a gente pensa na dificuldade de acesso ao sistema de saúde que aconteceu com a pandemia, e são pacientes que muitas vezes eles precisam acessar com frequência o sistema de saúde. Né? Não de forma remota? Exatamente, né? Então, tornou ainda mais difícil. E eu acho que aí vem, né, um ponto importante. Hoje a gente já vive um outro momento, né? Considerando há 1 ano e meio atrás, a gente vivia um momento de medo muito maior. Então, agora já estamos, pelo menos, colocando o pé para fora, né? Tentando colocar, isso. Né, doutor? E aí vem a importância de manter o acompanhamento, né? Então, não podemos deixar de acompanhar um paciente com uma doença crônica, precisa ser acompanhado. Agora, quando a gente fala também de pandemia, né, de coronavírus, né, aquele alerta para pacientes com síndromes respiratórias, existem também... existem variedades de doenças respiratórias que também são raras, né? Já existem catalogados pontos de contato da Covid com essas síndromes respiratórias ligando a doenças raras ou ainda é muito cedo para a gente falar disso? Quando a gente fala de doenças raras, o número de casos são menores e aí fica ainda mais difícil da gente pensar em alguma coisa relacionada ao Covid, uma doença que nova. A gente ainda não sabe. Né? Ainda sabe pouco. Mas um paciente com uma doença pulmonar crônica provavelmente vai ter uma condição pior, né? Assim, na hora que ele tiver Covid, provavelmente ele vai sofrer um pouco mais. O que a gente tem visto é que na pediatria os sintomas, na maior parte das vezes, são um pouco mais leves que nos adultos. Então, mesmo nos meus pacientes com doenças crônicas, eu tenho tomado cuidado de não criar um caos, não criar um pânico exagerado para as famílias. Maior ainda, né, doutor? Doutor, a gente tem aqui no programa um quadro chamado Mito ou Verdade, quando a gente tenta desmistificar situações e verdades ou mitos, né, relacionados ao nosso assunto, que hoje a gente está falando sobre doença rara. Quero convidar o senhor para participar conosco, mas é depois do intervalo. O senhor pode tomar uma água e a gente volta daqui a pouquinho.